Olá, meu nome é Sabrina, sou advogada do Laranja Maurício Advogados e hoje, a pedido da Cláudia, do Laranja Maranguelo, peritos consultores, eu vim falar um pouco sobre o e-commerce, o direito do consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que a importância disso nesse momento? A gente está vivendo uma pandemia que é uma questão muito diferenciada na nossa sociedade, nunca vivemos uma situação dessa, né? E nesse momento o e-commerce, que era algo que já vinha crescendo, ele está muito exacerbado nesse momento, porque as pessoas precisam de algumas coisas que não encontram, porque o comércio está fechado, né? E todo mundo vai para a internet para fazer compras na internet. E isso é uma questão, por exemplo, na minha casa, que eu também estou de quarentena, né? Várias coisas que eu estava precisando comprar e não encontrei, não tinha como comprar no comércio e fomos para o e-commerce. Então, qual é a importância? Primeiramente, já cortando um pouco o assunto e já avançando um pouco mais, né? Qual é a importância do e-commerce total? Né? Porque nós começamos com o e-commerce numa situação de economia, na verdade, né? Que seria aquele pequeno empreendedor que ele quer empreender, mas ele não tem valores para alugar um local, para se estabelecer, para ter empregados. Então, como uma forma dele se jogar no mercado e começar um empreendimento, o que ele faz? Ele faz um e-commerce, onde ele pode trabalhar da própria casa dele, bastando tendo um computador e internet. Né, e o produto ou o serviço que ele está vendendo, obviamente. Então, mas com a pandemia e com a questão do home office, e com aqueles que não podem fazer home office, o que eu acredito que o pós-pandemia, que possivelmente vai ser caótico, porque vão ter muitas pessoas demitidas, muitas pessoas sem emprego e sem perspectiva de emprego, e muitos autônomos que trabalham com serviços que vão demorar para se reerguer, uma vez que as pessoas vão estar sem dinheiro no mercado, né? Mas acho que num pós-pandemia, quando as pessoas começarem a se reerguer, eu acho que muito mais vai ser valorizado o home office. Por quê? Por uma questão financeira. Né? Financeira, e também é uma questão assim, qualquer coisa que aconteça, eu ainda assim posso manter meu trabalho. Então, eu acho que o problema atual que a gente está vivendo nos leva muito a considerar o e-commerce uma coisa muito boa, que possibilita as pessoas manterem uma vida normal, né, entre aspas, né, mas assim, ainda assim fazendo as coisas do dia a dia e conseguindo manter o seu ganha-pão, né. Mas assim, o que é a problemática da questão? O direito do consumidor, que é aquele que protege, aquele que consome, ele realmente protege o consumidor frente ao e-commerce? Porque na época que o direito do consumidor foi criado, lá em 1990, né, na verdade o direito do consumidor ele existe desde 88, que é a nossa Constituição, né, mas a lei específica, criada em 90, ela consegue proteger? Isso é uma grande questão, que ela é um pouco complexa de se dizer, porque na verdade assim, os princípios realmente do direito do consumidor, eles são totalmente aplicáveis, e as leis, né, obviamente, né, as normas são totalmente aplicáveis ao e-commerce, com certeza. Entretanto, existem outras questões que abarcam o ambiente virtual. Né? Por exemplo, eu vou comprar um produto, esse produto que vai vir, muitas vezes tem uma propaganda enganosa. Né? Às vezes, bom, isso acontece também em lojas, em propagandas, mas é muito mais difícil quando tu vai na loja física, tu vai ver aquele produto, via de regra tu vai olhar o produto na tua mão e tu vai ter uma percepção de como é aquele produto, se ele é bom, se ele é ruim, se ele tem qualidade ou se não tem, né? Uma coisa que tu não pode fazer quando tu compra virtualmente, porque tu compra o quê? Através de fotos. Então tu tem que ter aquele direito de troca, porque quando chega, não é uma liberalidade como nas lojas, né? Hoje, quando tu chega, por exemplo, numa loja de varejo e tu compra uma determinada roupa, por exemplo, ou um objeto, tu não tem direito de troca, a não ser que a própria loja te dê esse direito, né? Que é usual. A maioria das lojas dão esse direito de troca justamente para fidelizar o cliente.
Mas na questão da internet, não é uma questão de fidelização, é uma obrigação. 7 dias tu pode ter um direito de arrependimento aí, no caso de tu não gostar do produto e devolver, e a pessoa e o comerciante ter que devolver o valor para pro consumidor. Então é uma questão de direito que se aplica totalmente, né, a questão de internet. Mesmo o código não tendo sido feito na época lá, né, na época que existia o e-commerce, na época que existia a internet. Mas, apesar do código do consumidor proteger o consumidor, a gente tem outras questões que eu comentei, que é a questão do próprio ambiente virtual. E aí a gente entra com a questão da lei de proteção de dados. O consumidor, muitas vezes não, ele entra na internet, muitas vezes assim, para comprar para consumir produtos gratuitos, né? Quantos sites têm produtos gratuitos? Né? Baixa o e-book gratuitamente. Aí quando tu clica, tu tem que preencher um formulário, né, onde tu dá vários dados teus. Isso é muito usual, muito comum, e as pessoas não se tocam e todo mundo preenche de forma automática, sem saber para que aqueles dados estão sendo preenchidos, para que aquele determinado comerciante está usando aqueles dados, por que ele está usando aqueles dados, qual é a finalidade, o que ele faz com aqueles dados posteriormente, né? Como é que eu sei? Então, hoje nós temos uma questão muito aberta referente a dados. Como diz que dados é o novo petróleo, e de fato é, porque na verdade hoje tu vê muita gente vendendo mailing. Vendendo mailing seria uma lista de e-mails para se mandar propaganda, newsletters. Esse tipo de procedimento não é legal, né? As pessoas não estão autorizando que usem os e-mails delas dessa forma, e e-mail é um dado pessoal. Então, mundialmente, né, e não só isso, venda de dados das pessoas no sentido também de muitas empresas terem começar a perceber qual é o consumo da pessoa, as preferências, para mandar para aquela pessoa propagandas, né? Ou seja, elas fazem um estudo sobre a vida da pessoa com base nos sites que as pessoas entram. Então, tudo isso é muito problemático e a pessoa fica muito vulnerável, né? Diante dessa situação, houve e está havendo ainda um movimento mundial de proteção dos dados, ou seja, todos os países desenvolvidos, com economias desenvolvidas, estão fazendo leis específicas. Aí a pergunta que fica, mas a gente precisa de uma lei específica? O nosso Código do Consumidor não protegeria nessas situações? Na verdade, protegeria. Se tu for ver a fundo as questões, o direito do consumidor de saber que tipo de dados a empresa tem, o direito do consumidor de não receber e-mails, de não receber propaganda enganosa ou aquela propaganda massiva, ou ainda querer algum tipo de indenização. Se a gente for fazer um estudo melhor sobre o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele mesmo, em conjunto com outros artigos de outros códigos nossos, da nossa legislação, ela conseguiria, sim, defender o consumidor e até mesmo criar uma indenização para aquele consumidor que está se sentindo lesado por aquele determinado ato daquela empresa. Entretanto, isso precisa que o próprio consumidor se sinta ofendido e vá buscar os seus direitos. Não existe algo automático, não existe uma fiscalização sobre essas empresas que praticam esse tipo de atos, e também não existe nenhum tipo de fiscalização, na verdade, né? Nem das empresas mal intencionadas e nem das bem intencionadas, não existe. E muitas vezes o consumidor não tem noção dos seus direitos, muito menos de fazer uma denúncia, muito menos de entrar com uma determinada ação. Então, se torna um pouco complicado. E seguindo aquilo que está acontecendo com outros países, até porque o Brasil precisa seguir, porque ele precisa mostrar que ele é uma economia confiável, né? Que outros outras pessoas possam vir aqui e botar seu dinheiro aqui dentro, né? Investidores, desculpa, me faltou a palavra, que outros que possam investir no Brasil, ele tem que provar para o mundo que ele está de acordo com as regras
que estão se aplicando nas maiores economias. Então, se está tendo um movimento geral de compliance, o Brasil tem que entrar também no compliance, como aconteceu lá na época da Dilma, né? Com a lei de ficou famosa com o nome de Lei Anticorrupção, né? Da questão ficou famosa referente à Lava Jato. O que foi aquela lei? Aquela lei foi uma resposta, não à Lava Jato, aquilo ali foi uma lei para mostrar que o Brasil está de acordo com o restante do mundo, que ele está seguindo, que ele é um país confiável. A mesma coisa é a LGPD. Né? Por que o Brasil está instituindo, formalizou, né, promulgou uma lei de proteção de dados? É uma lei que concentra dentro dela uma fiscalização. Então, é uma lei basicamente que diz quem pode colher dados, né, que não seria só a empresa, é uma empresa grande. Não, é pequena, grande, pequena, microempresa, pessoa física também. Tá? Por exemplo, esse pequeno empreendedor que não se regularizou, que não é MEI e não se regularizou, mas vende coisas pela internet ou em qualquer lugar que seja, esse também vai ser atingido pela lei, entende? Desde que a pessoa recolha dados. Então, a pessoa recolhendo dados, ela é sim, ela está sim sujeita a essa lei. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui por causa do sol que está nascendo. Como eu estou em home office, né? Eu também estou trabalhando em casa, vou dar uma ajeitadinha aqui na minha câmera por causa do sol que está nascendo. E o sol, como eu estou gravando de manhã cedo, o sol está nascendo e atrapalhou um pouco minha filmagem no local que eu tinha escolhido inicialmente. Mas, continuando, por que o Brasil entrou nisso? O Brasil entrou nisso porque ele precisava provar que ele era uma economia confiável. E o que essa lei diz? Essa lei diz que a gente precisa prestar atenção em quem está recolhendo dados. Então, pode ser tanto uma pessoa jurídica como uma pessoa física, né? Como eu tinha dito anteriormente. Uma pessoa física que não regularizou a sua empresa, né? Mas mesmo assim está trabalhando, né? Está trabalhando na internet ou geralmente na internet, né? E está recolhendo dados das pessoas. Então, como é que fica essa situação? Né? Essa situação ela vai impactar, sim, para esse pequeno empreendedor, né? Que ele também tem que ter um cuidado nesses dados que ele eventualmente recolhe. Além de ter essa questão do recolhimento, a gente tem que prestar atenção também se tem direito a fazer esse recolhimento, se existe essa previsão. Por exemplo, para as pessoas do e-commerce é muito simples, é só por consentimento, só consentimento. Não existe a possibilidade de ter recolher dados sem o consentimento. Existem outras hipóteses na lei, só que não se aplica, né, ao pessoal do e-commerce, por exemplo, né? Então, eu acho que em primeiro momento, as pessoas que trabalham com e-commerce, elas têm que prestar muita atenção e fazer um mapeamento, né? Vamos fazer um mapeamento do meu site, aonde eu estou colhendo dados, eu tenho autorização, eu tenho os comandos certos dentro do meu site para mostrar que a pessoa está preenchendo, por que ela está preenchendo, eu estou explicando aonde eu estou usando isso, eu estou usando esses dados de forma de boa fé, eu não estou usando eu estou compartilhando sem autorização. Todos esses questionamentos devem ser feitos sim, e é muito importante porque essa lei prevê fiscalização, tá? Então já existe um órgão que já começou a ser nomeado já para os devidos cargos, né? E esse órgão vai entrar em vigor, né? Entraria em vigor agora em agosto de 2020 a lei, né? A vigência da lei, mas ela não vai entrar justamente por causa da questão da pandemia, que até é uma questão bem questionável, porque não existe uma motivação, na verdade, para não entrar em vigor agora, não existiria, na minha opinião. Entretanto, teve uma aprovação agora do Senado, né, para uma prorrogação dessa vigência. A prorrogação da vigência seria a partir de janeiro de 2021, né? Inicialmente havia notícias de que seria para agosto de 2021, mas a princípio vai ser janeiro de 2021. Teve a aprovação do Senado, mas está faltando ainda, né? Está faltando mais a aprovação da Câmara e também da questão presidencial. Mas já tá certo que ela será prorrogada, né?
Independente disso, eu acho que é muito importante, a gente vê que muitos sites demoraram muito para começar a fazer, mas a maioria já está criando um movimento, tá, de fazer sim, a gente percebe que no próprio site já tem determinados cuidados que não tinham antes, né, explicando os termos de uso, e as políticas de privacidade já foram alteradas em vários sites, né. Isso é uma coisa que eu estava cuidando bastante para ver quando é que realmente ia começar esse movimento, e já começou. Eu fui procurada, né, para fazer, já fiz de 2 e tenho mais 2 que eu estou fazendo, né, e até essa questão da prorrogação prejudica um pouco, porque muitas vezes as pessoas, bom, agora que vai ser prorrogado, então eu paro com tudo. Não, na verdade não, o ideal é que já esteja pronto, porque não vai entrar a princípio não vai entrar em vigor agora em agosto, mas entrará em janeiro, então de qualquer forma vai ser afetado, né? Então é importante que as pessoas tenham noção que essa lei não é brincadeira, porque ela prevê, né, fiscalização. Então vai existir um órgão que vai fiscalizar, que vai receber denúncias. Essa é a importância de estar de acordo com a lei. E é importante a contratação de um advogado, né? Não querendo fazer propaganda da minha profissão, mas ela é importante nesse caso, porque vai ser o advogado que vai fazer o mapeamento, né, da empresa inicialmente, né? Eu estou falando do e-commerce, mas a gente está falando, essa lei ela vai afetar todas as empresas no geral, colhem dados, né? Se não colhem de clientes, colhem dos seus empregados, que também se aplica. Não é só uma questão digital, também no papel. São dados, né? Então, por isso essa importância e esse cuidado. Quem vai fazer esse mapeamento, via de regra, será um advogado, mas não sozinho, né? O operador de TI, ele é essencial, porque assim, ele em parceria com o advogado vão conseguir criar soluções, porque o advogado inicialmente ele vai criar e vai perceber aonde os dados não têm motivação, ele vai perceber várias questões. Entretanto, o pessoal da TI vai criar formas, muitas vezes mais facilitadas, para regularizar essa questão, né, do fornecimento de dados, né? Então, gente, é uma questão complexa que deve se prestar bastante atenção. Se você é pequeno comerciante, é um pouco mais fácil de adequar, mas deve ser observado sim, porque atinge a todos, né? Inclusive o meio jurídico, por exemplo, eu tive que adequar todo o meu escritório, né, à LGPD, e pouco importa se ela vai entrar em vigor agora em agosto ou janeiro, né? O importante é que a gente esteja de acordo com a lei, para depois não ter nenhum tipo de problema, né? Então, gente, o meu recado sobre o direito do consumidor, sobre a LGPD e o e-commerce foi dado, né? Peço desculpas por ser um vídeo caseiro, né? Já que estamos em época de pandemia, de quarentena, né? Eu estou gravando aqui na minha varanda, tive que trocar de posição no meio do vídeo por causa do sol, mas eu espero que vocês gostem do conteúdo, e eu agradeço muito a oportunidade, a Cláudia Maranguelo, né, por veicular esse vídeo no canal de YouTube. Tá bom? Obrigada, pessoal. Um abraço.